Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui mais um dia de formação, mais um dia de webinário. Hoje nós vamos receber a professora mestre Paula Vivaldi. A Paula, ela é licenciada e bacharela em ciências biológicas. Ela também tem licenciatura em química. Ela é mestre em educação química e atualmente ela é gerente de tecnologia educacional, inovação e avaliação lá na Secretaria de Educação Municipal do município de Vila Velha. Hoje, a temática do nosso webinário a gente vai conversar um pouco, a Paula vai elucidar algumas questões sobre elaboração de itens. Então, aproveitem essa experiência, aproveitem o webinário de hoje. E, Paula, eu passo a palavra para você. Muito obrigada pela presença e seja bem-vinda. Olá, gente, bom dia. Obrigada pela presença de todos vocês. Confesso, Paola, que no início não consegui ouvir o que você falou, que até eu achar que o botãozinho em computador novo, a gente fica meio ainda inseguro, né, de manusear. Pedi até aí a Carol para que o Felipe pudesse me ajudar na hora da apresentação. Bom, pessoal, muito bom dia. Eu espero conseguir ajudar vocês, né, um pouquinho da minha experiência, trazer para vocês. Ai, não estou conseguindo ver. Saiu alguma coisa aqui. Aí, agora foi. Sair um pouco da minha experiência dessa parte de elaboração de itens. Particularmente, é uma área que eu me identifiquei bastante, né? Então, tudo que eu estou passando aqui para vocês, eu tive formações diretamente com profissionais do MEC, então foram experiências maravilhosas e eu espero muito contribuir para essa formação, esse webinário de vocês, tá bem? Bom, aí, né, pode passar para mim, por favor, Felipe? E eu trouxe nosso primeiro slide para a gente refletir um pouco esses objetivos. Porque como professora há 20 anos, né, sou professora também na área de ciências da natureza, a gente acaba passando por situações onde muitas vezes a gente pondera o que cobrar e o que não cobrar numa questão objetiva e acaba indo para o caminho de punição dos estudantes. Então, aqui é uma metodologia que eu trouxe com o objetivo de apresentar a elaboração de itens e também fazer refletir a intencionalidade de uma questão objetiva. A gente vê as provas externas aí, né? O Enem, por exemplo, com TRI, como que se calcula, e tem como a gente fazer questões onde nós mesmos podemos fazer essa medida, mensurar o que nós estamos buscando de habilidades dos nossos estudantes. Aí um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de pesquisa até para a gente poder fazer uma boa questão objetiva, traz excelentes resultados, tá bem? Próximo slide, por favor. Assim, pessoal, eu vou precisar, de alguns momentos, da ajuda de vocês no chat, vou fazer algumas perguntinhas e, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu vou precisar ver aí vocês e vou ter que fechar minha... Acho que daqui a pouco eu vou ter que fechar minha câmera, senão não vou conseguir acompanhar. Bom, vamos lá. A introdução que eu trouxe aqui, né, são esses 3 itens. Itens objetivos mensuram proficiência. Claro, pessoal, que a proficiência, né, tem vários tipos aí de literatura, vários tipos de literatura, a literatura traz vários tipos de proficiência, né? E a gente aborda rotineiramente na sala de aula que o menino sabe, não sabe, sabe mais ou menos. Querendo ou não, isso é uma forma de classificar, né, a proficiência dos estudantes. Mas para a gente ser mais efetivo, para a gente ser mais assertivo, podemos dizer, eu trouxe aí esse post-it para a gente. O som tá baixo? Então tem que aumentar. Estou olhando aqui no chat que o som tá baixo, mas para todo mundo? Paula, aqui tá normal. Ah, então tá. Beleza, porque eu vi que no chat tá no cantinho que para mim aparecendo, então tá bom. E aí, pessoal, para a gente ter essa ideia de proficiência, né, temos que seguir alguns passos, como, por exemplo, ter a nossa referência, que é a matriz com competências, né, ter as habilidades de escritores, que eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, os objetivos e o conteúdo.
Então, para a gente começar essa parte de itens de elaboração, que eu acredito que vocês já estejam já a par durante essa semana, não sei como é que está funcionando essa jornada de vocês. Então, devem ser elaborados com especificações técnicas, é importante a gente não pegar e fazer uma questão aleatória de marcar X e passar por revisão ortográfica e pedagógica, né, gente? Acredito que muito no trabalho dos pedagogos, na hora de dar aquela olhada na questão, falar, olha, o professor tal está trabalhando tal coisa, ver com ele também se pode acrescentar, né? Ou então aquele olhar mesmo técnico pedagógico, falar, ó, isso aqui eu acho que não está legal, né? Então é importante. Então, para a gente falar um pouco de proficiência, nós vamos precisar ter uma matriz com a competência, que eu acredito que todos nós usamos a BNCC, né? Algumas escolas, elas acabam pegando a BNCC e criando os seus próprios descritores, moldando aí o seu plano de ensino, né? Com base na BNCC também, isso é riquíssimo. Então, a habilidade, ela vai ser aquela base maior para você ser mais específico nos seus descritores, principalmente agora nesse momento que a gente está fazendo com o novo ensino médio, trilhando percursos diferentes, então os descritores passam a ser bem mais específicos dentro das habilidades, com os seus objetivos e o conteúdo em si. Pode passar, por favor? Bom, eu elaborei aqui para vocês, para a gente ter um bate-papo, tá, pessoal? 6 etapas para a gente fazer uma boa elaboração de um item. Lembrando que é muito importante a gente estar praticando, porque quanto mais itens a gente fala assim, nossa. Aí você compara o item desse ano com o item de 5 anos atrás, fala, gente, por que eu escrevi isso há 5 anos atrás? Que é essa rotina, né, de ficar o tempo todo escrevendo e analisando. Então, a primeira etapa, é claro, identificar a habilidade ou descritor. Então, isso é muito importante. A gente pega a habilidade. Eu prefiro usar o descritor porque para montar uma questão fica muito mais fácil, né? Então, é importante que você respeite a natureza dessa habilidade e você vai ver a intencionalidade aí da avaliação para esse estudante. Você vai querer analisar, você vai querer realmente saber se ele sabe só reconhecer, né? Que acaba uma etapa entrelaçando na outra. É um efeito cascata mesmo. E aí você vai ter que se preparar o seguinte, sempre a sua habilidade do descritor, ele vai apresentar um verbo de ação. E esse verbo de ação é o que vai nortear a sua próxima etapa, tá? Por favor, pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo. Ó, o exemplo do descritor que tinha, né, dentro da escola onde eu trabalhava. Reconhecer os métodos de separação de misturas. Simples objetivo. Então, bom, ele vai reconhecer quais são a separação de misturas. Aí tem uma questão e vai olhar ali os objetivos e marcar o X. Eu sei que é reconhecer. Então, o verbo reconhecer, que vocês estão vendo destacado aí na forma, né, de uma ação, você vai determinar ou fazer os seus, o pessoal do português pode ver sinônimos, né, na hora de montar a questão. Mas vamos para a próxima etapa que eu vou usar a mesma questão para vocês observarem a construção das etapas, tá bem? Próxima, por favor. Bom, a segunda etapa é considerar o grau de complexidade. Então, você viu aí, né? Não tem como a gente falar em grau de complexidade sem tocar o nosso querido Bloom. Costumamos muito usar o mapa, ou melhor, a taxonomia de Bloom, para a gente poder considerar a complexidade da questão, principalmente a operação do mental do estudante. Então, você tem memorizar, compreender, aplicar, analisar, trouxe os principais verbos que estão linkados com esse percurso de Bloom, certo? Então, se você olhar em memorizar, lá na primeira fileira, é o primeiro caminho, é o mais simples da taxonomia de Bloom. Obrigada. Você vai observar que a taxonomia reservada, o lembrar é o mais fácil. Então, na questão que está elaborada para vocês, que vai vir como, né, aquele descritor que foi colocado para reconhecer, é nada mais do que relembrar. Então, você entende que a complexidade dessa questão é uma complexidade mínima. Você acredita e você espera que todos os seus estudantes marquem a resposta correta. Mas aí que tá. Paula, e se essas crianças, desculpa, esse adolescente não conseguir acertar a questão?
significa o quê? Nós vamos para N percursos no final dessas 6 etapas, tá? Mas pode significar que ele realmente não conseguiu reconhecer, ele não lembrou, não memorizou, ou porque também a questão para ele ficou com um grau de dificuldade maior porque ele não conseguiu entender o desenho, né? Mas vamos lá, pode passar. Bom, voltando à mesma, tá? Pegando a mesma questão. Eu fiz um recorte. Aí eu gostaria que vocês colocassem no chat para mim. Qual dessas duas é a mesma questão, mas qual dessas duas formas de cobrar você acha que tem maior grau de complexidade? A primeira ou a segunda? Ah, desculpa, item é questão. De acordo com o Enem, eu li aqui no chat, né, a MF de Ecoporanga, ela perguntou, nesse caso, sim, tá? A BNCC, ela acaba, e o INEP acaba falando item como questão, tá bom? O pessoal está tudo colocando aqui no chat que o segundo tem maior grau de complexidade. Bom, e aí eu pergunto para vocês, o que nesse caso levou vocês a pensarem que o segundo... Ah, muito bem, ó, a escola Horácio Plínio disse que é a primeira, porque dá menos informações. Isso mesmo. Então, pessoal, a questão ser grande não quer dizer que ela é complexa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A primeira, ela tem maior grau de complexidade, por quê? Se o estudante não sabe o que significa esse símbolo, essa simbologia aí do sul, que é o chimarrão, ele não vai compreender que pode ser um filtro, certo? Então, lá na segunda, ele traz até um texto, mas é um texto que, para aquele estudante que não visualizou que imagem é essa, que não conhece que tipo de objeto é esse, tá explicando que o objeto é preparar o chimarrão, é necessário uma cuia, uma vasilha, uma caneca. Então, ele tem informações. Então, o grau de complexidade não está explicando necessariamente o caminho que ele vai fazer na questão para chegar na alternativa correta. E sim, no grau de complexidade que ele vai ter que utilizar da sua consciência, podemos dizer assim, para chegar à resposta. Então, no primeiro item, ele tem que saber que imagem é essa. Já no segundo, se ele não souber, vai encontrar no texto palavras-chave e uma explicação para poder levá-lo a esse conhecimento. Tudo bem? Agora, não confunda isso com o tempo, tá? O Horácio está dizendo que a segunda é mais complexa, porque tem mais informações, mas a primeira não dá ferramenta alguma, né? A primeira ela é muito jogada, né, na escola que o Horácio Plínio está dizendo aqui. Ela é muito objetiva, que é o que os nossos alunos têm o hábito de responder. Aquelas mais enxutas, eles têm preguiça de ler. Porém, muitas vezes eles erram por conta de ser muito cru, de poucas informações. Então, ele precisa conhecer essa imagem. Já a segunda, se ele não conhecer, ele tem o texto. É necessário o texto? No meu ponto de vista, sim, porque a gente não mora no sul e não tem o hábito de usar esse tipo de objeto. Agora, se a gente morasse na região sul, não precisaria do texto. Aí lá em cima, a questão de cima seria muito mais fácil. Beleza? Pois é, nem sempre dá para ver que é um chimarrão, por isso o texto, né? Próximo aí. Terceira etapa. Utilizar um estímulo sempre que possível. E aí, pessoal, esse estímulo é imagem, seja ela escrita ou seja ela, né, um desenho, como tá colocado aí para vocês. Coloquei tanto o texto quanto a imagem porque vocês já falaram, desculpa, vocês já falaram aí no chat, né? Mas às vezes a cópia não saiu legal para saber que é um chimarrão, mas aí tem um texto para poder se aprofundar nisso. E aí, dentro das ideias do texto, ele vai entender como passa, outro não, né? Fala que o canudo tem 25 centímetros, possui uma estrutura arredondada, de tamanho de uma moeda, para coar. Opa, deu a palavra-chave, coar. Coar quer dizer filtrar. Matei a charada. Se a imagem borrou na hora de fazer a cópia, eu tenho aqui a palavra-chave que vai levar ao meu entendimento da questão. Então, nós temos aí já na terceira etapa, que é esse estímulo. E é muito importante, porque os nossos estudantes são muito visuais, tá? Ah, Paula, sempre vou precisar colocar desenhos, textos, pois a gente achar que a gente já tem essa noção que eles leem pouco, mas é necessário para que tenha esse hábito de começar a desmistificar toda essa parte, né, de
de leitura, de olhar com bons olhos, né, os textos, tirar as palavras-chave para poder montar, tá bom? Pode passar, por favor. Quarta etapa. Essa é fundamental, porque se a gente não conseguir elaborar o enunciado do item com clareza, infelizmente, a nossa questão ela vai ser com um índice altíssimo de erros, tá? E aí você vai achar, nesse índice altíssimo de erros, a gente pode falar o quê? Ah, os estudantes não estudaram, né? Não estudaram para a prova, e acaba caindo a culpa em cima deles, e algumas vezes, a maioria das vezes pode ser nossa, que não teve clareza de explicar o que queria na questão. Então, pessoal, forneça informações necessárias para que o aluno responda de maneira direta. Lembra na questão anterior, na questão que eu passei para vocês, tinha o textinho e tinha uma palavrinha-chave que fazia eu lembrar que era uma filtração. É muito importante que o aluno, a gente evitar que o aluno erre, porque não entendi, estava sendo perguntado, né? Então, isso é importante, a gente olhar com clareza, eu faço muito isso. Como eu sou professora de química, na hora de fazer uma questão de química, eu costumo pedir um professor de história e geografia para poder dar uma lida, ver se ele entendeu o que eu estou querendo perguntar. Porque nada melhor que um colega de outra área, que não entende da sua, para poder falar, ó, para mim, você está querendo dizer isso. Opa, vamos refazer. Porque imagina um estudante, na hora da prova lá, já está no sistema nervoso dele abalado, que é uma prova, ainda mais de química. Eu entendo, né, que os meninos na área de química e física e matemática, eles têm uma, né, uma ansiedade maior. E aí já não consegui entender o que o professor está pedindo, né? Então, isso é muito importante. Na hora de você estar montando o seu item, você vai lá e dá uma olhada no seu colega de trabalho. Se é o professor da área de português, pede o professor da área de matemática, porque, né, letras e números, a matemática só entende na hora do cálculo. Pede para ele dar uma lida, para ver se ele conseguiu entender qual é o objetivo da questão, enfim. Então, eu trouxe aí alguns itens, né, para você firmar a sua questão objetiva. Formule de maneira positiva. Gente, não tem se usado mais, exceto marca alternativa errada, não. Porque quando você faz isso, você induz o menino a pensar de forma contrária. E aí isso exige muito mais cognitivo dele, tá? Não utilize expressões como assinale a alternativa correta, quais alternativas estão corretas ou qualquer coisa equivalente, ok? Elabore itens independentes entre si, ou seja, a resposta de um item não deve ser resposta com o item anterior. Eu costumava fazer muito isso, tá? Principalmente, pessoal, aquela questão de a primeira que a gente tinha muito em vestibular, que é item 1 está correto, item 1 e 2 estão corretos, item 2 e 3 estão... Você ficava na dúvida, porque às vezes você sabia que o item 1 estava correto, o 2 estava na dúvida. E na hora de marcar o X? Isso é abominável para os estudantes, né? Então, vou frisar isso com vocês. Com algumas exceções, não use caixa alta, negrito, itálico no comando. Bom, antes de eu passar para o próximo slide, eu vou responder algumas perguntas aqui no chat. A escola Caboclo Bernardo pergunta por que não usar as sinais alternativas corretas, tá? Porque você sempre tem que... né? Agora, as estruturas das questões objetivas, elas tendem sempre a resolver uma situação. Quando você pede para assinalar uma resposta correta, você está querendo saber apenas do cognitivo dele, de lembrar e compreender. E às vezes você quer que ele faça uma análise. E aí você indica para ele que existe uma correta e aquilo dali já não está em desuso, tá? E teve outra que uma escola perguntou aqui, desculpa, isso é para questões objetivas. É para questões objetivas ou discursivas que perguntou? Objetivas, tá bom? Discursivas a gente tem um outro caminho. E todos eles, pessoal, vou falar no final, vou mostrar para vocês que são do guia do INEP, tá bom? A escola do professor Zé Leão diz que acredita para o ensino fundamental. Ah, sim, mas isso você já pode começar desde o ensino fundamental, esse tipo de
projeção de item, montar. Inclusive, eu tenho que contar uma experiência muito bacana para vocês sobre isso. Próximo slide, por favor. Bom, aí eu trouxe um exemplo. Galera da área de números, matemática, né? Exatas, física, química e matemática. Esse é um exemplo de uma questão curta, objetiva e estruturada. Em uma corrida, o atleta A está a 200 metros do atleta B. Porém, a cada 10 metros, parará, aí ele chega assim, ó. Quantos metros o atleta B precisa percorrer para diminuir a distância que o separa do atleta A? Pode fazer uma pergunta assim? Pode. O que eu quero trazer informação para vocês é nítido o que ele explicou, deu as informações corretamente e foi objetivo na pergunta, no comando. Ele quer saber quantos metros o atleta B e A B vai percorrer. Pronto. Ok? Então, isso é muito importante ser objetivo. Próximo slide, por favor. A gente vai voltar, tá? Aí, essa, se eu não me engano, é de geografia. Olha que questão também objetiva que eu digo enxutinha, não tem muito texto, e bem direta. A floresta amazônica é a principal vegetação do Brasil. Ela ocupa grande parte do terreno, mas vem sofrendo com a perda da cobertura vegetal em razão da... Então, esse tipo de questão faz o estudante continuar o raciocínio sobre o texto. A floresta amazônica é a principal vegetação do Brasil. Está falando de floresta amazônica. Vou pensar um pouquinho. Está perdendo terreno. Gente, eu não estou aqui para falar de gabarito ainda, tá? Estou só trazendo a questão montada. E aí você repara que não tem dois pontos e ele vai continuar como se estivesse escrevendo um parágrafo, certo? Em razão da existência de espécies, exploração de carvão mineral, e aí a galera vai chegar ao gabarito. Mas repara que isso também é uma questão curta, objetiva, que está dentro do comando que o aluno tem que saber. O comando dele é o quê? Eu quero saber qual é a perda da cobertura vegetal, qual é a consequência, né? Qual é a razão, desculpa, a causa disso daí. Então, vou lá e vou achar, beleza? Próximo slide. Aqui já vem uma de concurso que eu estou vendo aqui no chat, né? Trabalhar sobre concursos, concordo. A gente também não pode deixar de colocar uma questão. Só que essas questões estão em desuso, igual essa daí, ó, da UDESC, tudo bem, 2009. Assinale a alternativa incorreta. Então, cognitivamente, isso daí já está em desuso. É bem para concurso público mesmo, que eu acredito, né, que possa vir até ter mudanças um pouco nessa coisa de pegadinha, que é o que nós vamos falar nos próximos itens. Então, para estudantes de ensino médio e técnico, a gente tenta evitar esse tipo de questões, ok? Então, trouxe só um exemplo, daí, se eu não me engano, é de história, né? Por mais que ele trouxe informação, e outra é uma informação até bem de memória, né? Porque fala do período monárquico, já marca alternativa. Então, aqui o aluno tem que saber vários assuntos para poder marcar qual é a errada. Exige do cognitivo dele muito, e nesse caso, você não vai conseguir mensurar o que realmente você quer. Se a habilidade é falar se o período monárquico foi de 22 a 31, você não vai conseguir detectar isso aqui, porque na alternativa incorreta, você tem outros assuntos que vai tirando o foco. Então, o menino vai marcar esse tipo de questão, você tem alto índice de chute, e aí você não exige que, ó, eu quero realmente saber se, eu quero realmente mensurar se meus estudantes souberam do período monárquico. Pronto. Você tem que dar foco para o conteúdo, não precisa sair atirando para todos. Um conteúdo para cada questão, para cada item, tá? Bora lá? Próximo slide. Outra, era dessa que eu estava falando com vocês. Uma depende da resposta da outra, né? Aqui é uma questão de biologia, onde a gente vai associar. Gente, o associe, ele também é um tipo de questão que você não consegue identificar se a habilidade está sendo ou não atingida, certo? Por quê? Porque o menino pode colocar corretamente um A, 2B, mas aí trocou o 3 pelo 4. Significa que ele não sabe? Significa que ele errou no meio do caminho. Isso é muito importante. Então, se você for mais específico, né?
e colocar uma questão, ao invés de colocar de associação, vamos fazer questões de associar. Eu estou olhando ali no chat ao mesmo tempo. A gente aprendeu dessa forma, né? A gente cresceu numa escola onde esse tipo de questões eram normais. Mas hoje, isso você não tem o foco de saber o que que é realmente que o estudante sabe. Não, ele sabe sobre o néfron? Vamos ver se ele sabe sobre a bexiga. Aí você quer que ele saiba tudo numa única questão e acaba o chute indo errado, né? Então, por isso que é importante a gente dar esse filtro na hora de pontuar a questão, tá bom? Próximo. Quinta etapa, construir alternativas plausíveis. Olha, isso daqui é para nós professores, né? Muito importante, porque assim, a gente acaba colocando nas alternativas, muitas vezes, todo o nosso ranço por uma determinada turma quando a gente vai fazer uma prova. Desculpa, gente, é porque eu também fui professora, sou professora de adolescente, e eu sei como funciona isso dentro da sala de aula, né? Vai criar uma questão, e aí, vamos lá. Para construir alternativas plausíveis, deve haver apenas uma resposta correta para cada item proposto. Por quê? Para a gente não incentivar o estudante a tentar, a chutar. Lembra que o objetivo da questão é a gente mensurar se ele está atendendo a habilidade que a gente quer. Ponto. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Não é só fazer uma prova para poder, fazer uma atividade para poder ser mais por menos. Não, não é. Então, você tem que pensar o seguinte, deixa eu perceber se os meninos estão sabendo reconhecer separação de misturas. Pronto. E aí você vai organizar isso. Então, para estudantes, tá, gente, do ensino fundamental, pede-se 4 alternativas. Para estudantes do ensino médio em diante, 5 alternativas. Vou explicar por quê. Um tem que ser o gabarito e 4 tem que ser distratores. Ou, no caso dos ensino fundamental, 1 gabarito, 3 distratores. E esses distratores, eles têm que ser a base da construção do conhecimento daquela habilidade que você está querendo que o estudante atinja, tá? Por exemplo, numa questão de matemática, o estudante vai ter que fazer a fórmula de Bhaskara para poder chegar na alternativa correta. O professor de matemática, ele vai fazer Bhaskara, se eu não me engano, no 9º ano, né? Não sei. Vai ter que fazer 4 alternativas. Uma usando a Bhaskara corretamente. A letra B, ele vai fazer um cálculo, ao invés do aluno colocar b ao quadrado, o aluno vai colocar 2b. Então, aquele aluno que marcou a letra B, que a resposta deu 10, o professor de matemática vai saber, putz, esse aluno, ele não está colocando b ao quadrado, ele está colocando 2b na frente. Na letra C, b ao quadrado menos, mais ou menos, 4ac, né? Ele não está multiplicando 4ac, acho que é essa a fórmula, está somando. Então, nós da área, principalmente da área de exatas, nós conseguimos, por cálculos, colocar alternativas de extratores, onde a gente sabe qual foi o caminho que o aluno fez que chegou naquele resultado, onde ele está errando no cálculo. Então, a objetiva dá para a gente fazer isso. E as questões dos professores, por exemplo, de humanas e de linguagens? Não tem quando você faz uma questão discursiva que você vai marcar, dar certo, aí o professor vai dar meio certo. Por que meio certo? Porque no meio do caminho ele se perdeu na hora de escrever. É assim na hora de fazer os seus distratores. O seu distrator não tem que estar totalmente errado. Ele tem que estar incompleto daquilo que você gostaria que ele atingisse. Beleza? Bom, não faça todas as alternativas têm que ser excludentes, tá? Você não evite colocar alternativas semelhantes. Vou trazer um exemplo aqui para você ver. Tem questões, por exemplo, que fala assim, o mapa do Brasil tem 26 estados, o mapa do Brasil tem 25 estados, o mapa do Brasil tem 23, entende? Não é isso que você quer, tá? Vamos chegar lá. Nada de alternativas semelhantes. Coloque alternativas onde o aluno não. Isso aqui, bora. Próximo. Esse terceiro tópico, não faça uso de pegadinhas, gente. Aí vocês colocaram aqui no chat, né? Ah, nossa, o concurso usa muito incorreta, ou tem que treinar os estudantes.
há muitos concursos aí fora ainda com pegadinhas, tá? Mas a gente almeja muito que isso venha diminuindo, porque as pegadinhas, elas não conseguem mensurar a habilidade está sendo atingida ou não, ok? Organize as suas alternativas ou em ordem cronológica, ou em ordem alfabética, ou por tamanho de caracteres. Aí depois a gente vai ver outras, tá? Tô só trazendo os tópicos para a gente ver isso nos exemplos. Considere o tempo de leitura e resposta. Vamos lá. De acordo com, né, a literatura, a alternativa a uma questão que a gente faz, a gente consegue resolver uma questão em 3 minutos, o estudante resolve em 9. Sempre que você vai criar uma questão objetiva, tenta resolver cronometrando o tempo. O seu estudante vai gastar 3 vezes, em média, mais tempo do que você, tá? Então, considere o tempo de leitura e resposta das alternativas. Não use a alternativa como VOF, exceto todas as alternativas corretas, porque isso daí, ela acaba sendo linkada ao item anterior, que foi a etapa anterior que eu falei com vocês. Você precisa saber de uma coisa para poder pular para outra. Então, também, você não consegue atingir, saber se o estudante está atingindo a habilidade que você almeja. Elabore afirmações com extensão equivalente. Vou chegar no exemplo para mostrar isso. E evite afirmações demasiadamente longas. Geografia, língua portuguesa e história, filosofia, sociologia, eles costumam colocar respostas muito longas, e aí o estudante ele se perde na hora de ler. Então, isso é muito importante, a gente dar aquela, né, enxugada nas palavras, ter 2 linhas, 3 no máximo, tá bem? Vamos ver uns exemplos, então, para a gente ir construindo essas etapas. Em cada exemplo, pode passar, por favor. Em cada exemplo, eu vou usar as mesmas questões para a gente trazendo as outras etapas aqui dentro, tá? Então, ó, só relembrando, essa de matemática já foi uma situação curta e tudo mais. Então, olha interessante. Olha as alternativas. 140, 160, 180, 200, 220. Aqui, a alternativa não é 140, 141, 142, não é. Por 2 motivos. Primeiro, porque na área de exatas, pede-se que as contas sejam feitas por arredondamento. Por quê? Muitas vezes o aluno não vai ter tempo. Deixa eu explicar melhor isso. Paula, quer dizer então que eu não posso colocar o número exato? Deve. Mas quando você coloca 140, 141 como opção, por exemplo, o que vai acontecer? O aluno que está na pressa está arredondando números, são números muito próximos, então você vai induzi-lo a chutar. Quando você coloca números espaçados, essa indução de erro cai muito. Então, considere que o aluno pode arredondar os valores, seja para mais, seja para menos. Então, você colocar números muito próximos tem esse problema. Essa questão de matemática também traz o quê? Cada alternativa, aí depois o professor de matemática vai fazer, quiser fazer, né? E observar os cálculos, não quis trazer aqui para a gente analisar o cálculo, tá, pessoal? Mas ele vai perceber o seguinte, o aluno A que marcou 140 é porque ele não considerou a porcentagem. O aluno B que marcou 160 é porque ele não sabe que a cada 10 metros o atleta percorre 8, e assim vai. Ele conseguiu organizar pensando em como o aluno iria responder, certo? Então, isso também é muito importante. Estou tentando acompanhar o chat aqui com vocês, tá, pessoal? Próxima etapa. Perdão, próximo slide. Olha, voltando à questão da floresta amazônica, tá? Repare o seguinte, a existência de espécies, exploração, ampliação, ocorrência, expansão. Observa que as alternativas, elas começam, se você começar com verbo a primeira, todas têm que começar com verbo no restante. Se você começa com uma ação na primeira, todas com ação no restante. Com substantivo, artigo. Isso é muito importante, porque os estudantes, eles buscam estratégias de chute. Então, ele vai olhar assim e falar assim, caracas, olha só, aqui começou com verbo, começou com verbo, começou com verbo, ah, não, isso aqui começou com artigo, vou chutar nela. A gente sabe que passa N situações na cabeça do menino, tá?
Então, assim, evitar isso ao máximo e trazer essa parte como é que eu posso dizer? De estrutura, para que o aluno seja mesmo testado naquilo que a gente, no conhecimento que a gente quer, tá? Próxima. Olha aí a questão que a gente costumou tanto fazer, né? Verdadeiro ou falso? Por quê, pessoal? A ideia de física, uma acaba excluindo não acaba excluindo a outra. Lembra que as nossas objetivas, elas têm que ser excludentes. Então, se você pega o primeiro item, a variação da energia cinética do ônibus é nula, e o estudante sabe com certeza que ela é falsa, ela já elimina a e a B. Mas na próxima, ele sabe que é verdadeira, e a outra ele vai saber, está na dúvida. Aí você induz ele a chutar, ou C ou D. Isso não pode acontecer. Ou ele sabe, ou ele não sabe. Então, voltando, quando você faz uma questão de verdadeiro ou falso, você não consegue mensurar o percurso que o menino está indo e aonde que está atingindo a habilidade dele, tá ok? A Escola Francisca Peixoto Miguel perguntou se as referências que fundamentam as orientações estão em alguma plataforma, no INEP, tá? Depois eu vou botar no finalzinho para vocês aqui o guia, tá bom? Pode passar. E última etapa. Olha só, gente, tá tão rapidinho que eu tô até com medo, né? Que falaram que eu tinha que ficar 2 horas falando com vocês. Mas vamos lá. A última etapa. Observar o layout do item. A disposição do texto e das imagens, elas podem interferir no entendimento e na resolução do descritor pretendido. Então, eu vi algumas recomendações. Procure formatar o item de acordo com as especificações fornecidas. Por exemplo, tem escola que gosta de fazer as provas, né? Fonte Arial 10 ou fonte Times 12. É uma especificação fornecida, então que você faça uso disso. Não mude as formatações. Até porque, se uma alternativa tiver uma formatação diferente, você pode levar o aluno ao erro, achando que aquela seja a alternativa correta, tá? Revisem o item algum tempo antes, algum tempo após tê-lo escrito, né? Então, antes de aplicar, revise, dá uma olhada, faça também os itens. Então, você vai fazer uma prova objetiva com 10 questões, refaça você essa prova, cronometrando e veja se, por exemplo, ela pode ser aplicável em 1 hora aula. Porque às vezes não dá. Você criou questões ali com complexo, né, com grau de complexidade alto, que o menino não vai sair daqui na questão, principalmente as questões de cálculo, tá bem? Insira a referência das imagens e dos textos, verifique as regras de ortografia, gramática e sintaxe, enfoque o problema ou uma situação a ser analisada. Nosso objetivo aqui a nossa habilidade é sempre chegar a uma competência. E essa competência sempre é algo tipo de resolução de algo. É algo que você vai analisar, resolver, inferir. Então, você trazendo uma situação, problema, ou uma coisa que precisa ser analisada, tem muito mais utilidade na hora de criar uma questão e você conseguir mensurar essa habilidade do estudante, tá? Formate as ilustrações em escala de cinza, se atentando ao texto que esteja nela. O pessoal usa muito tirinha, charge, né? E aí, às vezes, quando você coloca e não troca a imagem em escala de cinza, na hora de ir para a gráfica, na hora de xerocar aquilo dali, sai um borrão e o estudante não consegue ler o que está escrito. E aí ele é induzido a errar. Ou você até anular a questão, uma questão que estava muito bem estruturada, né? Então, isso é complicado. Então, a orientação coloca em escala de cinza, porque você vai ter menos chance disso acontecer no momento de imprimir cópias. Elabore itens inéditos, isso é muito importante. Eu acredito que o nosso maior desafio na pandemia foi aplicar prova online, né, para aqueles que tiveram momento de híbrido, porque muitos professores tiram coisas da internet e o aluno respondia assim, ó, dava um Google ali, pá. Quando você cria um item e muito bem elaborado, você pode até deixar que o menino pesquise a resposta, porque ele vai ter que pensar para marcar X.
Então, isso é muito rico, tanto para vocês quanto para eles, né? E uma experiência que eu fiz, pessoal, antes de continuar, foi trazer essas etapas e pedir que os próprios estudantes criassem questões. O assunto era energia nuclear, e eu pedi que eles montassem grupos. Essa mesma aula que eu fiz para vocês, dei para os estudantes, mostrei para eles e deixei todos os descritores. Expliquei para eles o que eram os descritores e falei: cada grupinho agora vai criar uma questão em cima de um descritor que você vai sortear. Gente, foi riquíssima, tá? A produção deles. A ponto, o que eu fiz? Eu tinha 3 segundos anos. As questões de um segundo ano, claro, tem questões que você vai precisar fazer uma inferência, sem problema. Mas eu peguei e construí prova para outra. E assim você vê que o estudante atingiu, porque como os descritores eram os mesmos, você vê que a habilidade você consegue mensurar. Então foi assim uma experiência muito bacana, tá? Próximo. E eu trouxe um resuminho para vocês. Claro, né, gente? Assim, é um checklist que eu usava muito, eu criei, na verdade, não era assim, no Canva, era mesmo na mão, para poder, treinando na hora que for fazendo as questões objetivas, né, os itens objetivos, eu ia marcando um X. Habilidade, escritor, fiz isso, peguei o estímulo, paranã, e fui fazendo um checklist. Então, disponibilizei até para a Carol colocar na plataforma de vocês, tá? Para poder a gente ganhar tempo com isso, né? Vamos ver o próximo. Pode passar. Usando o checklist. Uma questão também aí, tá? De química. A corrosão trouxe um texto. Então, usando o checklist, a gente precisa olhar lá. Tem habilidade? Isso fica para gente. Tem escolas que pedem para você escrever o descritor. Quando você deixa o descritor na prova, opinião de Paula, tá, gente? Para mim, isso é um gatilho para o estudante já marcar a resposta correta sem ler a questão. Você fala para ele que você quer reconhecer se ele sabe separação de misturas, ele vai ter esse foco, entende? Então, para minha opinião, isso não deveria ser escrito na prova, tá? Bom, aí nesse caso, você coloca aqui a questão e vai fazendo checklist. Deixa eu ver, ó, usou um texto base, ok, né? Trouxe as informações, ok, já sabe qual é a habilidade, tá em escala de cinza, papapá, beleza. Olha as alternativas. Observe as alternativas, pessoal, não está em ordem alfabética, mas está em ordem crescente de tamanhos de caracteres. Beleza? Paula, eu posso colocar em ordem decrescente à vontade. Não importa se é de cima para baixo, baixo para cima. Mas tem que ter um layout de organização, certo? Por quê? Porque foi também conversado nessas nossas formações que a gente teve com o pessoal do MEC, que as alternativas misturadas de tamanho, principalmente estudantes que têm TDAH, eles acabam confundindo e marcando errado. Então, eles sabem muitas vezes a resposta, mas ali na hora, por não prestar aquela atenção, marca a alternativa errada, ok? O Matheus Felipe colocou aqui que uma coisa é criar uma questão que envolve interpretação, outra é criar uma questão exaustiva, que insere um texto de 25 linhas. Sim, esse é o desafio, né? Estou tentando trazer N questões aqui, N itens, né? Para a gente avaliar cada um na sua área, tá bom? Eu acredito que sim, é exaustivo você criar questões com textos imensos, mas também acredito no nosso potencial. Bora lá. Pode passar o próximo. E aí, se você pegar lá naquele checklist e olhar aqui, você já vai ver que um está errado. Já começou com incorreta. Porque pede-se para você não usar um enunciado na forma negativa. E quando você fala incorreta, você está dando foco porque é errado. Não é isso que a gente quer. A gente quer dar foco porque é certo, né? E outra, as alternativas buscam aí vários assuntos, pacto enfim, galera de humanas vai ser melhor do que eu, que às vezes nem sequer se conversam, tá? Próximo.
Pode passar o slide, por favor? Ah, ó, tem uma escola, Domingos Perim, perguntou qual é o efeito de serem mais de 5 questões, né? Ou mais de uma correta. Porque você tem que lembrar que o objetivo de um item, de marcar X, é você mensurar, tá? Se a habilidade está sendo pretendida. Então, se você colocar mais de uma correta, você não vai saber se ele realmente atingiu ou não. Porque se ele acertar uma das duas corretas, marcar uma que sim, outra que não, que está correta, entende? Não foram as duas gabarito. Então, 5 é o número, e nesse caso, com um gabarito apenas, porque ela tem que ser aquilo e pronto, para ficar mais fácil de você planilhar, fazer métricas, certo? Para mim não passou aqui não, vocês passaram aí, gente? Será que é minha internet? Ah, sim. Isso daí eu trouxe do INEP, né? Porque é muito texto, mas eu gostei dessa tabelinha, do guia de elaboração. Nós temos aí linguagens, códigos, tecnologia e ciências humanas, né? Ainda usam tecnologia porque ele não foi atualizado, mas continua usando essas regrinhas. Então, olha só, quando o seu formato do enunciado, né, for para complementar a sentença, você vai iniciar a alternativa com letra minúscula e usar o ponto no final. Exemplo, palavra, oração. Vou trazer aqui só, não vou ficar lendo a tabelinha para vocês, não. Tem alternativas que respondem uma pergunta e alternativas são 2 pontos. Pode passar o próximo slide para a gente ver um exemplo. Volta. Volta. Não é o de inglês agora? Tá bom. Achei que fosse de inglês. Aqui é uma questão do Enem, texto 1, texto 2, né? E você vai ter o seguinte: são identificadas, repara que ele traz para você refletir o texto 1 e 2, e aí nessa pergunta tem 2 pontos. Então, quando são identificadas nos textos, respectivamente, as seguintes posturas em relação à natureza, ele quer que identifique 2 pontos. E aí, dentro da regra do INEP, ele fala o quê? Alternativas que são precedidas por 2 pontos, você vai iniciar a alternativa com a letra maiúscula, repara lá, A, B, C, D, E, todas com letra maiúscula. E no final tem um ponto. Paula, eu preciso me atentar a esses detalhezinhos? Sim, porque isso daí já são as regras específicas para você compreender todo o contexto de um item. E isso avalia a habilidade do meu estudante? Sim, avalia, porque cada alternativa você já sabe o foco de habilidade que você quer atingir. Lembrando que tudo vem do planejamento daquela habilidade do escritor que você almeja no estudante, tá bem? Próximo, por favor. O Igor trouxe uma pergunta aqui muito fera. Igor, hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Outra agora da língua estrangeira, né? Nós temos aqui língua estrangeira. Repara que o comando, a autora desse comentário sobre o filme Frida, olha só. Lá atrás, em uma das etapas, falei em exceções, a gente pode usar itálico. Nesse caso, a gente usou itálico porque eu estou citando o filme Frida, beleza? Então, só para fazer uma citação. Mostra-se impressionada com o fato de a pintora, então eu quero fazer uma conclusão desse parágrafo. Então, as alternativas, elas vão vir como? Minúsculas e com ponto. É como se eu fosse fazer um tipo de comentário, uma conclusão, um parágrafo, certo? Então, aí já traz o caminho para vocês. Próximo. Ciências da natureza e suas tecnologias. Aqui também, né? Como você vai complementar a sentença, quando tem uma pergunta, quando tem 2 pontos. Segue a mesma tratativa. Pode passar aí, por favor. Ó, trouxe, no caso, a questão do Enem online que teve, né?
trouxe as perguntinhas, lembrando texto base, tá? O texto base, que nesse caso vai ajudar a chegar na resposta, e a pergunta, desculpa, o comando é uma pergunta. Qual componente garante o suprimento energético para essas células? Se o menino só olhar para essas células, ele não vai conseguir marcar. Que células? Então, a própria pergunta já vai induzir o menino a olhar a tabela e o texto. Isso é muito importante. Você tem que fazer comandos onde os seus textos base sejam visitados. Porque quando você faz um comando que o menino não precisa desse texto base, não foi de grande valia, foi perda de tempo que ele teve lendo essa questão, certo? Então, aqui não. Aí ele já leu a pergunta, não quero ler o texto, sou preguiçosa, não quero ler o texto. Vou ler aqui a pergunta. Putz, vou ter que ler o texto, não sei o que a Lu está falando. Tá, vou lá, vou ler. Ah, faz sentido. E pronto. Repara agora nas alternativas, galera. Tá em ordem crescente de quê? De caracteres. Ficou uma coisa clean, certo? Paula, por que que não tem ponto final? Porque alternativas que respondem uma interrogação não usam ponto final. É muito detalhe, né? Então, aí que é importante, porque nós, como professores, vamos botando ponto em tudo. Aí, o pedagógico tem esse olhar mais técnico. Ó, de acordo com o documento, isso aqui não pode, vamos tentar. Gente, tudo é prática. Vamos errando, errando. E aí, às vezes, vai vendo que o aluno errou uma questão que você considerava tão fácil, mas foi porque você fez um comando que deu a entender outra coisa, tá? Isso vai acontecer. Próximo. Matemática e suas tecnologias. Bem, você tem aí que responder uma interrogação e que só continua enunciado, certo? Tem de 2 pontos? Aqui no INEP não fala nada, porque geralmente é considerado como a sentença complementar a sentença de enunciado, tá? Passa para ver se tem um exemplo, que eu não lembro se eu coloquei o exemplo de matemática. Ah, não. Como alterar uma questão? Então, vamos lá. Olha essa questão aí, pessoal. Porque olha só, deixa eu voltar aqui. Sabemos que nós somos criativos, mas tem dias que a gente não consegue. Ou às vezes o assunto ele é tão restrito que você não consegue criar uma questão. Perfeito. Paula, é errado eu pegar uma questão e modificá-la de forma alguma. Quando você pega uma questão e modifica, você está adaptando ela para aquilo que você quer medir, que é a habilidade. Sem problema. Ok? Então, como que a gente altera uma questão? Aí, ó, essa questão, olha o tamanho. Para isolar a cafeína sólida em condições ambientais de uma bebida que contenha, exemplos, café, chá, refrigerante, etc., pode-se usar o procedimento simplificado seguinte. Aí ele conta uma historinha. Agita-se certo volume de bebida com dicloroetano e deixa-se em repouso algum tempo. Separa-se a parte orgânica contendo a cafeína da cosa. Em seguida, destila-se paraná. Beleza? Olha a próxima. Adaptei. Eu pego a referência da escola, da universidade, tirei todo aquele texto, enxuguei o que eu achei mais importante e trouxe para dar foco. Pronto. Então, você pode fazer isso. Coloquei dentro do que como é que fala? Dentro do que as normas pediam, claro. Paula, você colocou um ponto, não é uma pergunta, não deveria? Voltou. Voltou para mim para poder fazer essa questão. Então, assim, a gente vai ter esse péssimo hábito ainda de estar toda hora revisitando o que a gente faz. Mas eu quis trazer uma questão que você pode modificar. Aí aqui eu fiz o quê? Tirei os pontos. E sempre enfatizando que ela foi adaptada. Nunca tire o crédito de quem fez a questão, tá bom? Então, se é da Unifesp, beleza, adaptei para poder chegar ao que eu quero e vou organizar isso e dar os créditos merecidos, certo? Próximo. Eu queria ver o chat, não sei onde eu botei aqui agora. Olha essa daí. Agora eu queria olhar o chat aqui, a resposta de vocês.
Como que vocês alterariam essa questão? Se alguém tiver da área de física aí, quiser falar, vou ficar agradecida. Falar assim, escrever aí no chat para eu poder acompanhar vocês. Chat. Desculpa meu inglês péssimo, tá? O Luiz Manuel está perguntando aqui por que não usar ponto final em questões cujo comando termina com interrogação. De acordo com o INEP, Luiz, é, é por questões mesmo da parte do português, tá? Porque quando você usa número, tem umas regras que aí só o guia vai te explicar melhor, não filtrei isso. E ele pede que pergunta de interrogação não se coloque o pontinho para poder ter essa característica mais voltada para a linguagem. Vou buscar isso no Git te informo, tá bom? Porque para a gente é muito simples um ponto, né? Ponto é um tipo de acabou o assunto. Mas vamos lá. Como que vocês modificariam essa questão aí de verdadeiro ou falso? O que que vocês... Você gostou da questão? Achou que a questão está dentro do conteúdo que você vai aplicar para os estudantes? Mas como que pode trazer, né, uma mudança nisso daí? Como que você pode melhorar isso? A minha sugestão é a seguinte. Ninguém respondeu aqui. Foi o... Eu respondi a escola do Caboclo, né? Eu respondi que foi eu que fiz do ponto final, tive que refazer a questão. Bom, nesse caso aí, pessoal, transformar o comando de considere as afirmativas e identificar aquilo que eu quero observar no estudante. Vamos lá. Um ônibus, aqui a escola Stélita disse que é retirar as alternativas e avaliar cada item individualmente. Ó, um ônibus de massa M anda por uma estrada de montanhas e desce uma altura H. O motorista mantém os freios acionados, de modo que a velocidade é mantida constante em módulo durante todo o trajeto, certo? Traga uma situação problema. Então, vamos lá. A variação de energia cinética do ônibus pode ser nula. Aí você continua embaixo. A energia nananã, vai ter que criar mais alternativas, porque só tem 3. Então, você vai trazer uma questão de verdadeiro ou falso, você vai modificá-la com uma resolução de problemas. Você pode até usar esses itens como se fosse A, B, C e D. Por exemplo, a variação da energia cinética do ônibus é nula. Ela seria a alternativa A. Mas vai depender qual vai ser o seu comando para a resolução desse problema. Beleza? Então, para a galera de física aí, tentei trazer um conceito, tá? Poder pode, uma questão discursiva, né? A escola aqui, Cândida, perguntou se pode, mas a ideia nossa aqui é criar itens objetivos, não discursivos no momento. Eu trouxe com esse foco a gente criar questões objetivas, tá bom? Então, né, questões de verdadeiro ou falso é muito mais fácil criar discursiva, claro, mas pode também ter casos, se você quiser, querer, na verdade, né, montar uma questão objetiva. Próximo aí, por favor. Próximo slide. E aí, pessoal, eu quero abrir para vocês, né? Agradecer mais uma vez, quis ser muito objetiva, tá? Até porque eu sou da área de exatas, desculpa. É porque eu gosto de coisas mais práticas, de trazer aquela coisa mais, vamos lá, vamos ganhar tempo que eu preciso, né, melhorar aqui e treinar um pouquinho. Então, trouxe a apresentação bem prática, assim, bem pontual, para que vocês possam treinar e aí também os pedagogos orientarem de uma forma bem mais incisiva ali nos lugares corretamente. E eu abro aí, tá, Paola? Se quiser perguntar alguma coisa, perguntando no chat, e fica à vontade. E mais uma vez, obrigada. Vou botar aqui no chat, tá, gente? Se alguém quiser, eu esqueci de deixar meus contatos, mando para vocês. Eu tirei tudo do guia do INEP, tá bom? Já passei também para responsável para poder colocar no Drive, não sei como é que funciona, né? Na plataforma de vocês, tá? Fiquem à vontade. Paula, a gente tem
bastante pergunta aqui no chat, Ótimo. né? Uhum. Você foi respondendo algumas. O que que você acha da gente pegar esse tempinho e ir respondendo? Perfeito. Você pode ir, porque eu já perdi aqui um monte, tá? Se você já tiver de Claro, ir claro. fazendo, fica à vontade. Então, vamos lá. Nossa, A gostei. escola Maringá, ela perguntou o seguinte: gostaria de confirmar se as orientações dadas são para elaborar avaliações diagnósticas. Afinal, quando construímos questões, é normal exigirmos mais de uma habilidade por questão, ao invés de apenas uma. Acredito que, para fins de diagnóstico, é importante cada questão avaliar apenas uma habilidade da escritor ou competência. Acontece que, fora de uma avaliação diagnóstica, é muito importante explorarmos questões que existem. Acho que é exigem, né? Digital, aham. Exigem mais de uma habilidade. O exemplo de usar incorreta, exceto, etc., é uma forma de explorar habilidade relacionada à interpretação, que deve ser desenvolvida em língua portuguesa, a questões de outras áreas, por exemplo. Isso. Então, ela está trazendo uma conversa para poder, né? Não é uma Isso, pergunta em si. isso, Então, exatamente. na diagnóstica, a gente até pede também que questões diagnósticas sejam bem mais sucintas, tá? Bem mais, vou botar menores, tá bom? Para poder o aluno não perder muito o foco, que a gente está querendo analisar ali o que que ele sabe e o que que ele não sabe. Então, nesse caso, quando você coloca exceto, você está querendo que ele exclua aquilo que ele já sabe. Então, você tem 5 alternativas. Vou chutar aqui, tá? Qual desses órgãos, todos esses órgãos faz parte do sistema digestório, exceto. Então, para que que você vai querer? Por que você não pergunta logo qual é o órgão que não faz parte do digestório? Só que quando você fala qual é que não faz parte, você também não pode induzir o menino a pensar negativo. Então, você tem que transformar isso. Dos órgãos abaixo, aquele que faz o papel de excretar a urina é. Pronto. Aí você coloca todos. Então, você está dando um foco para ele, um direcionamento. Então, quando você faz o exceto, quando você fala todas as alternativas incorretas, ou coisa assim, você não focaliza para onde esse menino tem que ir. E ele, gente, vai para o caminho mais fácil, atirar para todos os lados. Então, há algumas exceções de questões de exceto, nesse caso, por esse tempo de experiência que a gente está produzindo itens, não. O exceto já deixou de usar, todas as alternativas corretas, verdadeiro ou falso, isso já não se vê dentro, né, do que eu te falei, do INEP, você pode acompanhar até mesmo o Enem, não se usa, não tem usado mesmo, principalmente nos últimos 10 anos. Agora, a gente tem, por exemplo, os IFES da vida, né? Outros concursos de universidades. Isso daí a gente entende que cada universidade faz a sua. Então, é importante também analisar como o MEMESCAN da vida, se você vai treinar um menino para o MEMESCAN da vida, que eles usam muito incorreta. E aí vai ter que ser um cursinho à parte para isso. Mas, no geral, esse tipo de questão não mensura a habilidade que a gente almeja, tá? Até porque, voltando, você tem que trilhar esse caminho do estudante, trazer esse norte para ele. Pode ir para a próxima, Paulo. Não sei se eu consegui responder a pessoa que escreveu isso. Ai, não estou te ouvindo. Pronto. Aí. O Colégio Estadual ele perguntou: quando se faz oficina de itens para o Enem ou ENAD, no modelo dado pelo INEP, também são utilizadas essas orientações ou é somente na prática cotidiana da escola básica? Não, também são. Inclusive, nesse guia que eu vou compartilhar com vocês, no final, ele até fala como que um avaliador avalia a sua questão de item. Que eu achei que isso seria muito puxado para a gente conversar aqui, que não é o caminho. Eu quero só que a gente treine esse hábito de criar itens. Mas esse guia, no final, mostra, né, como que um avaliador vai olhar a sua questão. Então, você tem que se atentar nisso, 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 para poder aproveitar. Porque vocês da rede estadual têm grandes chances de mandar questões para o Enem e elas serem selecionadas a nível federal, né? Temos aí até umas seletivas para isso, para poder criar questões e ganhar um dinheirinho bacana.
só que tem seus critérios. Então, também é baseado no ENAD, só que no ENAD as questões tendem a ser maiores, né? Até por conta do nível de complexidade que se espera que seja alto, e aí você vai também levando em consideração fator idade, né, gente? Fator maturidade também. O Eriton, da escola Antônio Acha, perguntou: qual seria a finalidade e ou intencionalidade ao pedir para formularmos questões de maneira positiva, isto é, não empregando os termos exceto, incorreto, não, errado, se na vida real os alunos concluintes, os egressos, farão concursos e vestibulares contendo tais expressões, palavras. E o mais importante, qual o embasamento teórico, referências de estudiosos para a supramencionada sugestão? Gostaria de estudar mais sobre o assunto. Supramencionadas, adoro esse termo. Olha, todas essas referências você vai encontrar. Uai, onde eu estou? Estou aí ainda? Ah, porque saiu daqui da minha página, desculpa. Você vai encontrar, né, nesse guia. Gente, eu não me baseei em nada diferente do que eu tive o treinamento do INEP, tá bom? Então, assim, documentos, tudo que a gente teve foi tudo deles, e a gente, lá tem várias referências bibliográficas, e em cima disso a gente vai treinando e vai fazendo nossos itens. Mas, nesse caso, quando a gente está falando em mensurar habilidade, a gente não pode usar o termos incorreto por todos que eu já comentei aqui. Não quer dizer que você não vá treinar os estudantes para concurso. Eu estou querendo dizer o seguinte: se você quer ver se o menino aprendeu sobre um determinado conteúdo, então essas questões objetivas não têm que vir na sua avaliação, por exemplo. Paulo, eu quero dar uma lista de exercício porque eu sei que os meus estudantes vão tentar concurso da CESAM. Perfeito. Tá ali. É para eles tentarem, não é para você calcular a habilidade deles para saber se eles vão passar de ano ou não. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, habilidade, saber se ele aprendeu para poder conquistar umas coisas, beleza. Agora, para treinamento de concurso, a gente sabe que o foco é outro, e você tem que se adequar ao tipo de local, né, que vai ser aplicado esse concurso. Tem, por exemplo, o concurso aí que é só sim ou não, né? Verdadeiro ou falso na hora de marcar X. Então, tem que ser treinado para isso. Agora, para mensurar a habilidade na educação básica ou também na superior, aí você tem que levar em consideração algumas dessas descrições técnicas que o INEP traz, tá bem? E concurso, pessoal, concurso ele não vai analisar a nossa habilidade 100% como a gente almeja dentro das nossas instituições, como escolas e universidades, né? Então, ele consegue saber se você sabe verificar muito, se você tem aquele conteúdo específico. Mas a habilidade muitas vezes é deixada de lado, porque a forma como é feita as questões de concurso não atendem o que a gente busca dentro de um padrão de qualidade de ensino, né? De saber se realmente a Paola entende sobre separação de misturas ou não, sobre qualquer tipo de assunto que a gente queira responder, né? A escola Emílio Oscar perguntou: Paula, você conhece os diagramas ou polígonos de alternativas? Aqueles que você pode marcar as alternativas nos vértices, mas em caso de dúvida entre duas alternativas, você marca na aresta, com pontuação reduzida. Você acredita que possa ser uma ferramenta de avaliação eficiente? Muito. Mas aí a gente ainda está nesse caminho, porque assim, eu penso que isso é um degrau, né, gente? Então, se a gente não está sabendo construir itens que a gente quer pontuar uma habilidade, para a gente chegar nesse diagrama, ainda precisa um pouquinho mais de esforço. Até porque nós estamos numa tendência de um ensino mais personalizado. E aí, esse tipo de diagrama, ele traz um pouco traz um pouco, não traz muito essa parte focada do tipo que eu sei, o que você sabe, que o outro sabe, e trabalhar em cima disso. Mas eu acredito que isso seja um pouco a longo prazo. Dá para se trabalhar sim, só que você criar uma questão que seja, vamos falar a realidade, acho que todo mundo aqui não deve só usar conteúdo digital para aplicar prova.
A gente ainda usa papel e tudo mais. Então, isso também fica acaba sobrecarregando a gente, né? Agora, se já tiver numa estrutura com tecnologia que possa já fazer essas atividades online, que traga isso, vamos aproveitar. Mas a proposta aqui é a gente começar lá de baixo. Vamos fazer um item bem elaborado. Depois desse item bem elaborado, a gente aumenta para poder chegar nesse nível do diagrama. A escola Luiz Manuel Veloso perguntou: por que não se pode usar ponto final em questões cujo comando termine com interrogação? Eu também me perguntava isso, aí tem lá no guia, principalmente para a questão de matemática, né? Ele traz que números não podem colocar ponto porque acaba influenciando na linguagem matemática, né? Que ponto para a linguagem matemática é algo muito importante. E aí ficou algo, estava procurando aqui a resposta para poder passar para ele, não consegui ter tempo. E aí ficou algo como se fosse vamos todos entrar no acordo, né? Questões interrogativas não vamos colocar ponto, principalmente por conta dos números. Porque se precisar colocar, se você colocar numa questão de exatas com ponto no final, pode dar duplo sentido. Aí chegou nesse consenso, mas nesse guia que se vocês quiserem dar uma olhada depois, vai ter essa explicação. Melhor para vocês, tá? Vai ser colocado, viu, Afonso? Já mandei para Carol colocar, que eu vi que o Afonso Cláudio, que a escola pediu. Mas também está lá no site, tá? Do INEP também. A escola Coronel Olímpio Cunha, ela fez uma pergunta, eu também vou aproveitar para, junto com a Paula, responder. Eles escreveram assim: Paula, durante a formação fizemos várias atividades com questões objetivas, sendo praticamente todas fora das orientações que você explanou. Não seria interessante já utilizar essas estratégias para a formação dos docentes também, já que esse é o público que vai elaborar, utilizar questões assim? Então, antes da Paula falar, eu vou comentar, eu já escrevi aqui no chat, mas para quem não viu, vou reforçar. A equipe aqui do Cefop, ela está passando por uma formação pelo CAED, né, da Faculdade de Juiz de Fora, e a gente está passando por essa formação de elaboração de itens. Então, sim, nós temos essa demanda de fazer essas modificações e nós pretendemos já, para as próximas formações, elaborar esses itens de acordo com todos os critérios estabelecidos, tá bom, gente? Se você comentar alguma coisa, Paula, também, senão a gente parte Olha, para a próxima. eu tô aí à disposição, tá? Se Carol quiser me convidar, tipo, Paula, vem outro dia aqui para você pegar as questões dos professores, a gente analisar, super à vontade, tá aberto aí, tá? Pessoal aí do Cefop aí, ó, estamos aí para poder auxiliar. Gente, isso é algo, como é que eu posso dizer? Isso é contínuo, tá? Eu tô vendo aqui no chat também, algumas pessoas falando, nossa, Paula do céu, tô revendo uma prova minha, minhas questões objetivas são fora das dicas. É normal, a gente vai aprendendo a como fazer essas questões, e aí, gente, vocês vão ver o seguinte, a dificuldade dos estudantes, tipo assim, estão acostumados com a sua prova, com o seu tipo de avaliação, então até peço que vocês comecem a fazer esses itens como lista de exercício, para que eles vão pegando ritmo, para quando chegar numa avaliação, falar, opa, já vi algo semelhante. Porque se você só trabalhar aula, 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 e depois numa avaliação, vir com esses itens totalmente diferentes, fala, que é isso? Nossa, o professor nunca falou disso na minha vida. A Carol correndo, gente, querendo ser atleta. Aí, nesse caso, a gente tem que ir aos poucos. E isso é uma questão, tá, de tempo mesmo. Por isso que eu fiz o checklist. Porque quando eu comecei, eu fiquei piradinha. Era muita informação para a gente poder colocar numa questão. Daí eu falo, pronto. Por que eu não posso colocar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Quero só colocar isso. Para as crianças, isso é até válido até o quinto ano. Mas depois disso, você tem que começar a desenvolver o cognitivo dela para preparar para trabalhar com outras habilidades. Certo? Acho que eu consegui responder. A escola Florentino Avidos perguntou: se a resposta for uma frase, cabe o ponto, correto? Sim, sim. E sempre tem que colocar o ponto no final, porque se você vai complementar, né?
Depende do comando. Peraí, se eu entendi bem a pergunta. Se o comando já tem um ponto, não tem condições, não é um comando, né? Porque ou esse comando não tem ponto e você vai ter que concluir o que ele está falando, ou é uma interrogação, ou é 2 pontos para ele identificar alguma coisa. Então, né, as objetivas, que tem que ter um ponto final para poder concluir o que você está falando, certo? É como se fosse um texto que você está redigindo. A escola Domingos Perim perguntou: você poderia comentar sobre questões abertas? Temos, para mim, é muito mais fácil as questões abertas para serem elaboradas, mas a gente tem que ter critérios na hora de corrigir, porque a objetiva, como tem um gabarito, e aí as pessoas acham que questões abertas é muito mais fácil de criar, mas é muito mais complicado de mensurar se o menino está atingindo a habilidade ou não, porque tudo depende do ponto de vista de como está, né, a resposta do estudante. Então, muitas vezes, o nosso critério de avaliação, ele segue uma tendência, se a gente gosta ou não da turma, né? Se a gente gosta ou não do estudante, a gente acaba colocando um pouco de emoção nisso, e a objetiva ela é mais fria. Ou o menino marcou ou não, mas sobre as questões abertas, sim, a gente pode falar. Qual é a dúvida, por exemplo? Se alguém tiver mais alguma dúvida de pergunta aberta, Paola, para perguntar, a gente explana aqui as dúvidas. A escola Virgínia Nova, ela perguntou: e quando a cor é imprescindível para a interpretação do texto? Exemplo, alterações do ambiente, cor de pele, legenda de gráfico. Colocar em escala de cinza pode prejudicar, não? Um gráfico, por exemplo, que tem geralmente cores, né? O certo é você mudar a escala, a cor desse gráfico para um cinza escuro, um cinza claro, um rachurado, um quadradinho. Você ter esse olhar na hora de montar esse gráfico, na hora de pegar esse gráfico e fazer essa alteração da formatação para impressão. A gente sempre tem que pensar na ponta. E a gente também tem que pensar que nós não estamos com tecnologia para todo mundo suficiente ficar num tablet todo mundo colorido, né? Na hora de uma avaliação. Estou pensando na avaliação, tá, gente? Estou com esse foco a princípio. E às vezes a cópia ela falha. Então, trazer imagens que você possa fazer essa diferença é importante. Então, igual ela falou como etnia aí, né? Repete para mim, Paola, por favor, ela falou alguma coisa de etnia e cor de pele. Isso. Esses tipos de questões a gente sabe que tem que ser evitadas, né? A gente não vai perguntar coisas de tipo de etnia ou cor de pele num gráfico, por exemplo, né? Não sei como talvez seria a questão, mas a gente tem que sempre considerar as escalas das cores na legenda. A legenda ela tem que ser mais importante do que necessariamente a cor em si, porque o estudante ele tem que ter essa noção de informação para poder chegar ao resultado, a resposta, o gabarito. Oi, oi, tá falhando, Paola? A escola Taquarão, ela perguntou: referente ao desenvolvimento das etapas para a produção dos itens, você pensa em existir diferenças para o ensino médio e o Fundamental 2? Sim, existe diferença além da quantidade de itens, né, pessoal? É, vocês falaram também alguma coisa aí de CAED, mais ou menos assim. As provas externas, por exemplo, do ensino fundamental, elas são bem, até mesmo no terceiro ano, né, do PAEBS também, elas parecem ser mais objetivas quando perguntam, né? E ali ela tem uma determinada habilidade para poder analisar. Então, para a educação dos anos iniciais, finais, né, ensino fundamental, ensino médio, a gente tem que levar em consideração o cognitivo e a idade. Então, se você coloca, por exemplo, eu já fiz questões que eu uso o mesmo desenho para uma prova do nono ano, uma prova do primeiro ano e uma prova do terceiro ano, pedindo comandos completamente diferentes por conta do grau de complexidade, que aí entra a taxonomia de Bloom. Então, você pode usar o mesmo texto e a mesma imagem, porém, você vai olhar o comando diferente, o grau de complexidade, porque você não vai querer que o menino faça uma análise, o menino do nono ano faça uma análise igual do terceiro, que já tem mais conhecimentos de outros tipos de informações. Então, você vai ter que ter
vai ter que ponderar isso na hora de criar o seu item. Principalmente quando a gente cria itens por área do conhecimento, que junta física, química e biologia para montar uma única questão interdisciplinar. Nossa, isso é muito, muito sério, porque quando você pega de uma criança, né, até 14 anos, e o nível cognitivo dela de 18, apesar da pandemia, tá tudo mesmo, mas a gente entende que a gente espera que o terceiro ano tenha um pouquinho mais de conhecimento do que o aluno do nono. Então, você precisa ter pesar isso na sua mão, você tem que ter esse conhecimento para também não prejudicar o estudante. A gente não está aqui querendo prejudicar ninguém, pessoal. Lembrando que a questão objetiva não é, tá? Para a gente. Ah, vai lá, Paola, chuta qualquer coisa e acabou. Para sacanear com o estudante. Não, a gente quer medir a habilidade do escritor se aquilo está sendo atingido. Está aprendendo? Então, esse é o nosso foco, certo? Porque o objetivo ela consegue fazer esse tipo de análise mais analítico. Pode falar, Paola. A escola Domingos Ubaldo, na verdade, ele comentou, acredito que ele queria que você fale um pouco em cima disso. Ele disse o seguinte, eles disseram o seguinte, ainda existe uma cultura muito punitiva na avaliação. Existe, né? Eu sou da área de avaliação e, como eu falei com vocês, uma experiência muito marcante para mim foi ter pedido que os estudantes criassem os itens. Eu dei todo esse checklist, passei tudo para eles. Paula, três aulas de química eu abri mão para ensinar para eles, porque acontece, eles sentam assim, pô, professora, sempre que eu fico entre A e a B, eu marco a errada. Eu falei, então, vamos tentar entender como que se passa numa construção de uma questão objetiva para você entender na hora de chegar para responder. Então, muitas vezes, o aluno que fica entre A e B e marca errada é porque teve algum caminho que nós fizemos errado no comando. Porque a nossa ideia não é deixar entre ele A e B. Há algumas exceções, a gente sabe, de conhecimento. Mas quando você vê, por exemplo, uma questão objetiva, a maioria dos estudantes errou, é porque eles não aprenderam essa questão. Beleza. Vamos olhar com mais zoom nessa questão aí? Será que realmente ele não sabe? Ou será que eu fiz um comando que ele não conseguiu não entender? Então, há uma parte aí bem punitiva na avaliação, né? E a gente é humano, principalmente quando a gente tem aquelas turmas mais bagunceiras que a gente quer detonar eles ali, quer colocar na indisciplina todo o nosso ódio, assim, né? Na prova, a indisciplina dos estudantes. E não é assim. A gente também tem que perder essa cultura, né? A cultura da reprovação, tá? A gente tem que entender que todo mundo tem seu tempo de aprender. Claro que não é porque tem o tempo dele que a gente vai ficar passando o menino, não estou falando disso, tá, gente? Mas porque a gente não seja punitivo numa avaliação, a gente seja realmente pé no chão. Por isso que eu falo das questões discursivas, né? O poder que as questões discursivas têm na hora da gente corrigir. A gente tem que ter um critério muito sério para corrigir as questões discursivas. E eu costumo usar até mesmo critérios semelhantes ao da redação, que tem dividido em etapas, se alcançou ou não alcançou e dá ponto. Até porque também tem literatura que defende que as questões elas não podem ter pontos diferentes, todas têm que ser pontuadas iguais. Aí tem professor que fala, como? Se uma questão discursiva, um menino tem que escrever muito mais do que um marcar X. Marcar X é muito fácil dele acertar. Então, o cognitivo dele vai ser menor para poder acertar essa questão. Vai valer meio. E a questão discursiva vai valer 1. Cara, mas se você tá tentando mensurar a habilidade, se as duas têm a mesma habilidade, faz esse teste. A mesma habilidade para duas questões, uma objetiva e uma discursiva. Se o aluno acerta a discursiva e erra a objetiva, alguma coisa tem aí. Ou vice-versa. Ou, entende? Então, aí você consegue trazer o que está sendo de dificuldade para esse estudante quando você coloca a mesma habilidade para dois tipos de questões, uma objetiva e uma discursiva. Você vai saber se ele está chutando ou você vai saber se ele realmente sabe. Pô, se ele acertou discursivo, o que ele errou? Por que ele errou objetivo? Deixa eu dar uma olhada. Ah, agora eu sei qual o caminho que ele fez. Então, isso é muito sério, né? Essa parte de punição. Eu tenho um carinho muito grande, um olhar muito grande com essa parte de avaliação. Foi por isso que eu pedi para os estudantes construírem os próprios itens. Claro, teve um, por exemplo, como era sobre energia nuclear, tem um vídeo. Eu achei essa questão, eu tentei procurar aqui, mas como o notebook é novo, eu perdi.
A questão era, ele pegou o vídeo do YouTube, do Porta dos Fundos, que fala do cara tentando fazer raio-x. É o Rafael Portugal até, muito engraçado. E ele fica com medo do raio-x. Então, o Nino trouxe todo o diálogo, ficou uma página de diálogo do que você lê e é leve, né, do Porta dos Fundos, e ele fez uma pergunta objetiva com as alternativas. Pronto. Ele atingiu a habilidade que era o descritor que estava lá. Eu achei aquela questão fenomenal. E assim, queria até trazer para vocês aqui, né? Então, como eles também fazendo parte dessa construção, fica bacana. Fica importante eles terem esse conhecimento para saber também depois, na hora de marcar um X, como que ele vai se desenvolver em até concursos aí afora, né? Pode ir, Paola. Paula, eu vou ler mais uma questão e depois a gente vai liberá-los para fazer atividade, né? Já que a atividade vai requisitar um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. A escola Emílio Oscar, ela perguntou, existem avaliações que, na tentativa de evitar o chute, pune o erro com perda de pontos. Qual a sua opinião sobre isso? Gente, eu sou daquelas que evito isso, né? Tem aquelas questões, avaliações que fazem assim, se você errar, você perde uma certa, né? Tem concurso que é assim, né? Se você marcar uma errada, você perde o ponto de uma certa, gente. Isso para mim não é avaliar cognitivo, né? Eu acredito que eu estou falando aqui para a maioria dos profissionais que trabalham com ensino básico. Então, o ensino básico nosso é formar esses estudantes para chegar no ensino superior top, o básico mesmo para poder eles conseguirem dar conta daqui para frente. Então, quando a gente pensa nesse tipo de avaliação, para mim, não está com o intuito de trabalhar o cognitivo, tá? Está com o intuito mesmo de selecionar se o aluno vai passar ou não. Então, eu não sou muito a favor, respondendo a pergunta da pessoa. Acho que é isso, né? Paula, eu queria muito agradecer a sua presença. Você foi extremamente elogiada. Ai, Os obrigada. professores, eles gostaram muito da formação. Eles querem, inclusive, se aprofundar mais. Não sei se você viu no chat que eles pediram, né, muito Uhum. os documentos que estão já lá na plataforma. Muitos elogios de que gostaram da aula, acharam ela muito interessante, muito produtiva. E a gente sabe que nunca é tarde demais para aprendermos novas coisas, né? Então, assim, a vida tudo vai evoluindo. Então, a gente tem que acompanhar também essa evolução e melhorar a nossa prática educativa. Obrigada mesmo Eu pela que sua agradeço o presença, convite, viu, Paula. gente? Qualquer coisa, estamos aí, tá? Precisar, só chamar que a gente vai apagando os incêndios da vida. Obrigada, Cefop. Agradece demais a sua presença, viu? Tá bom, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Paula. E pessoal aqui da formação, vamos lá. Deixa eu comentar um pouco sobre a atividade de hoje. Como vai ser a atividade de hoje? Vocês vão ou produzir um item, ou então vocês podem pegar alguma questão que vocês já elaboraram em alguma prova de vocês, e aí, através do checklist que já está lá, que a Paula comentou, inclusive está lá na plataforma, vocês vão olhando quais são os erros, e aí transformando aquela questão que vocês já tinham construído em um item. Então, vocês podem fazer nesses dois casos. Não precisam ser as duas coisas concomitantemente. Pode escolher. Ou você vai elaborar um item do zero, ou então você pega uma questão de uma prova sua e vai se guiando pelo checklist, né? E transformando ela em um item. Como isso pode levar um tempo a mais, a gente terminou a live mais cedo, o webinar mais cedo, tá? Para vocês terem tempo de fazer isso. Os pedagogos, o que eles vão fazer? Eles vão estar lá auxiliando os professores, validando esses itens de acordo com o checklist, tá? Porque, inclusive, essa é uma das atribuições do pedagogo, né, na escola. Lista de presença está aí, não se esqueçam de preencher a lista de presença.
Temos mais dúvidas? Os pedagogos que estão sozinhos na escola. Eu acredito que seja interessante, eu não sei se todos que passaram no concurso já, né, tenham trabalhado ou que tenham acesso a provas de outros professores, mas seria interessante pegar alguma prova de algum professor, alguma prova que esteja na escola de fácil acesso e começar, através do checklist, a identificar quais são os erros ou os acertos nessa questão que faz ela destoar dessa narrativa que a gente agora entendeu que seja correta. O checklist não precisa estar no documento, não. Você só vai se guiar por ele, tá? O documento vai estar a elaboração do item, ou então aquela questão que você já tinha formulado, transformada em um item. Pessoal, eu estou vendo que tem muitas perguntas relacionadas a pagamento. Então, olha só, eu não... Exato. O pagamento, ele é realizado pela SEGER. Então, assim, seria interessante, já que está tendo muito burburinho, né? Eu não estou compreendendo muito o porquê desse burburinho relacionado a pagamento, mas seria interessante vocês entrarem em contato com a SEGER. Então, eu vou disponibilizar o telefone. Só um minuto que eu vou disponibilizar o telefone. O que eu posso também fazer é entrar em contato com o RH, para ver se o RH tem alguma resposta sobre isso, tá? Vou tentar mandar um e-mail hoje e vamos ver se eles vão me responder. Mas o pagamento, a Carol até comentou aqui, é a CG. Mas eu vou entrar em contato com o RH, tá, pessoal? Vou fazer isso quando acabar a live. Escola Teodomiro Ribeiro. Sim, não. Quando eu digo burburinho, é porque eu não compreendi porque isso começou hoje, entendeu? Eu super compreendo a preocupação de vocês, tá? Até então, porque eu não tinha conhecimento dessa possibilidade. Então, assim, é o que eu falei para vocês, vou entrar em contato também com o RH para ver se o RH tem algum posicionamento, tá? É obrigatório avaliar a formação na plataforma? Sim, gente, inclusive ajuda muito o Cefop a melhorar as suas próximas formações, tá? Ahn, Sobre os pedagogos que estão sozinhos nas escolas, eu vou repetir que alguém pediu. O que vocês vão fazer? Caso seja a primeira vez que vocês estejam trabalhando, ou seja, vocês nunca
trabalharam antes de passar no concurso, peçam para o gestor da escola alguma prova, ou então se ele tiver algum acesso, né, a algumas questões produzidas por outros professores, para vocês analisarem essas questões através daquele checklist que está na plataforma, e aí ir percebendo quais são as situações equivocadas, o que deveria melhorar, e sobre até visando essa questão, visando esse intuito da questão virar um item, né, ser transformada em um item. Agora, se vocês já trabalharam, tiverem acesso a provas de outros professores, eu sugiro que peguem uma questão, né, de qualquer disciplina e faça esse mesmo processo. Só um minuto, pessoal. Para os pedagogos, o que eles vão inserir na plataforma? Vocês vão inserir, um professor vai realizar, né, essa atividade. Para aquele professor, para aquele pedagogo que estiver acompanhando um professor, você pode inserir essa mesma questão com comentários sobre essa validação, tá? Essa validação do item. Agora, se você estiver sozinho na escola, você mesmo, pedagogo, vai pegar essa questão e aí vai comentar, vai direto nos comentários sobre o que deveria ser modificado para essa questão virar um item. Beleza, pessoal? Eu vou agora lá verificar no RH, junto com, que é o que a gente tem Sim, eu vou lá no RH para verificar, eu não sei por que surgiu essa dúvida, e aquilo que, dentro das minhas possibilidades em auxiliá-los, eu vou trazer essa resposta, caso eles, né, mantenham esse diálogo, tento trazer amanhã. Ah, tá, perfeito. O Felipe deu uma ideia, a gente vai colocar no fórum, que aí vocês recebem por e-mail, tá? Vai ficar no fórum e recebem por e-mail, melhor. Que aí não precisa esperar, né, até amanhã. Ok, então vou fazer isso, tá, gente? Vou finalizar aqui a live, vou descer lá no RH, e aí, assim que eu tiver resposta, eu mando para vocês por e-mail. E vai chegar. Ela vai primeiro para a caixa, lá no fórum, no fórum de aviso, ela vai para lá. Então, assim, e depois de, acho que uns 20 minutos chega por e-mail. Então, vocês vão lá e já... Agora não, né, porque eu vou descer lá. Mas, sei lá, na parte da tarde dá um F5 para ver se atualizou, porque demora ali uns 20, 30 minutos para chegar por e-mail. Mas ela vai primeiro para a caixa de avisos, lá na plataforma. Tá bom, gente? O que está dentro das minhas possibilidades, vou tentar auxiliá-los, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim, tá? E é isso aí. Amanhã não, amanhã é sábado, graças a Deus.
Segunda-feira a gente está de volta com mais uma semana de oficinas, são as nossos webinários e formações mais dinâmicos, e, inclusive, não é nossa última semana, né? Mas vai ser quase nossa última semana, porque aí termina na segunda-feira. Na segunda-feira que vem, sem ser a próxima outra. É isso, pessoal. Muito obrigada. Não tô cansada não, gente. É que ontem eu saí. Eu tô, eu tô cansada porque ontem eu saí. Eu não devia ter saído na quinta-feira. Mas é isso, pessoal. É isso, pessoal. Vou finalizar aqui, tá? Para vocês fazerem, eu vou descer lá no RH, tá bom? Beijo, abraço e até segunda. Tchauzinho.